Depois de passarmos por vários versículos, vários textos, entendendo um pouco das complexidades da carta de Tiago, agora nós chegamos no versículo 12. E a partir de agora as coisas elas vão começar a ficar diferentes do que nós havíamos visto antes, no sentido que Tiago vai começar a explicar algumas questões sobre as provações e quando essas provações deixam de ser provações e se tornam o que ele vai chamar de tentação. Recapitulando o que nós já estudamos até agora, nós vimos ali no versículo 1 que Tiago ele diz ser escravo de Deus, e nós aprendemos que Deus ele é o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estabelecendo uma alta cristologia, na qual fica nítido que os cristãos do primeiro século já entendiam claramente que Jesus não era só o Messias, mas também Deus e Senhor. A partir do versículo 2, Tiago ele vai começar a trabalhar na questão das provações. E nós vimos ali no contexto que havia muita perseguição para aqueles cristãos daquela época. E justamente por conta dessas perseguições, havia ali uma pobreza muito grande na vida daquelas pessoas. E provavelmente isso gerou na vida deles muitas provações. Mas Tiago ele vai conduzir esses irmãos para que eles permaneçam firmes, porque a prova da fé deles produz perseverança. E é bom lembrar que prova aqui, ou teste, não é a mesma coisa que a ideia de fazermos uma prova quando estivesse sentados em uma sala de aula fazendo uma prova. Mas a prova aqui exige questões práticas da vida, sofrimentos muitas vezes intensos. Mas Tiago ele explica que essas provações, quando passamos por elas de maneira correta, ela produz perseverança. E a perseverança, ela precisa ter ação completa. E assim Tiago também estabelece isso para nós cristãos. Nós cristãos precisamos percorrer o caminho de amadurecimento até que, escatologicamente falando, nossos corpos estejam completamente livres do pecado, nos tornando perfeitos. Nós vimos que Tiago ele fala muitas coisas da forma como Jesus falou, e muitas coisas também ele traz do Antigo Testamento, porque a mente de Tiago está preenchida com as Escrituras. A mente de Tiago está preenchida com aquilo que Jesus ensinou. E ele traz esses ensinamentos de uma forma um pouco diferente, de uma forma um pouco profunda. E agora no versículo 5, então, Tiago ele vai falar um pouco sobre a sabedoria. E ele diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus. E aí nós vimos ali as perspectivas dos comentaristas. Douglas Moo ele trabalha muito a questão da integridade e ele frisa sobre isso. E essa questão da integridade vai ficar muito clara quando nós adentrarmos o versículo 14, porque nós vamos ver que essa integridade ela vai ser muito importante no meio dessas provações. Nós vimos também que o McCartney ele enfatiza a generosidade de Deus no dar sabedoria. Enquanto o Craig Blomberg ele enfatiza a questão de Deus dar sabedoria sem hesitação. Mas Tiago ele faz uma contraparte, ou seja, um contraste entre aquele que pede com fé e aquele que duvida, comparando aquele que duvida à onda do mar. Nós aprendemos que este homem ou esta mulher que duvida do caráter de Deus. Eles duvidam do ser de Deus, daquilo que Deus diz sobre si mesmos. E essas pessoas elas não recebem coisa alguma. Tiago é muito claro nisso e ele enfatiza muito sobre isso. Porque aquele homem que duvida é muito instável. Douglas Moo nos explica que essas ondas do mar são completamente diferentes umas das outras. Nunca tem a mesma textura, nunca tem a mesma altura. E, portanto, este homem, ele é instável. Ele não crê em Deus. Uma hora ele busca a sabedoria de Deus e outra hora ele busca a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus, ele não recebe coisa alguma. O McCartney nos explica que essa sabedoria não é conquistada com as nossas próprias forças, com o nosso próprio esforço, mas em um constante pedido a Deus. Pedindo a Deus com fé. Aprendemos que a fé para Tiago é uma questão que demonstra evidência. E no decorrer dos capítulos, isso vai ficar muito claro como Tiago ele exige de nós uma fé prática, uma fé que se mostra evidente. E isso fica muito claro. Aprendemos ali
alguns textos difíceis sobre o pobre e o rico, mostrei algumas perspectivas diferentes. Quem é o rico? É um cristão ou não? Partimos do pressuposto que o rico aqui, no versículo 9, era um cristão, no versículo 9 e 10 era um cristão. E então Tiago está mostrando, tanto para o pobre quanto para o rico, que eles devem estar em Cristo, que a mente deles deve estar nessa esperança escatológica que é Cristo. Tiago, então, começa a comparar a vida terrena e ele diz que as coisas dessa vida passaram rápido. E essas coisas, e principalmente ele enfatiza aquele que é rico, para que o rico não foque nas suas riquezas. Tiago demonstra que essas riquezas, tanto as riquezas quanto o rico, eles vão passar como a flor do campo. E é tão interessante porque Tiago demonstra aqui que nós não somos donos de nós mesmos, mas que passaremos rápido. E o foco, então, passa a ser a esperança de uma vida eterna, a esperança de estarmos em Cristo, a esperança de que nada nessa vida, nenhum sofrimento, nenhuma provação, pode ser maior do que a glória que teremos no futuro. Então, Tiago ensina aqueles homens que estavam vivendo naquela época de perseguições, de tristezas, de provações, que eles deveriam pensar intelectualmente. Lembrem-se que as motivações que Tiago está trabalhando não são questões emocionais, mas são questões que partem do intelecto. São questões que são entendidas, compreendidas. Então, e que envolvem o corpo inteiro, que envolvem a alma como um todo, que envolvem o intelecto como um todo. E Tiago nos ensina a lidar com isso, entendendo, considerando motivo de grande alegria essas provações. E agora nós vamos adentrar o versículo 12, e eu vou comentar aqui o versículo 12 e 13, para que nós possamos mais uma vez tentar compreender o que Tiago quer trazer aqui. Então, está escrito, capítulo 1, versículo 12. Makarios anir hos, hipomene pirasmon, hot, Δόκιμος γενόμενος λείψετε των Στέφανον της ζωής, hon epigílato, tis agapossin afton. A primeira ideia que Tiago ele traz aqui, e os exegetas eles vão comentar, são as similaridades desse versículo com o versículo 2, 3 e 4. Todos os comentaristas aqui, eles concordam que a referência agora é que Tiago está relembrando os versículos 2, 3 e 4. Por exemplo, aqui nós podemos ver com mais clareza o que os comentaristas dizem ali. Por exemplo, a palavra pirasmis, lá no versículo 2. Lembram-se que eu disse, nós olhamos até o léxico, que pirasmis, dependendo do contexto, ela pode significar ou provação ou tentação. Os comentaristas aqui, eles vão argumentar que pirasmis significa provação. Então, eles vão partir desse pressuposto. A gente vai ver isso mais à frente. Então, pirasmis no versículo 2 é comparado a pirasmon no versículo 12. Essas terminações aqui, gente, só para vocês não ficarem perdidos, a palavra é a mesma. Só que as terminações, isso existe no grego porque os substantivos, adjetivos, eles têm casos, né? Os verbos no grego, cada verbo, eles acompanham o sujeito. E os substantivos, eles têm casos, e cada caso exige uma terminação diferente, tá? Então, se é um objeto direto, indireto, se está com genitivo, ablativo, enfim, nós vamos explicar algumas questões mais à frente, essas questões gramaticais, mas se trata da mesma palavra. No versículo 3 e 4, hipomoni, né, que é perseverança, se compara aqui a hipomene, no sentido de persevera, né, na NVI, literalmente suporta, né? No versículo 3, dokimion, prova, né, que Tiago usa lá, prova da sua fé. E aqui no versículo 12, dóquimos, aprovado, né? Ou seja, depois da prova será aprovado. Então os comentaristas, eles fazendo essa comparação de palavras e do contexto, eles argumentam que Tiago, então, aqui no versículo 12, ele está simplesmente retornando à ideia do versículo 2, 3 e 4. Alguns comentaristas entendem que não, né? Nós vamos ver o McCartney aqui, ele traz o Dibelius, o Hawke e o Musner, dizendo que esses comentaristas aqui entendem que Tiago, quando usa aqui pirasmon, ele já não está mais falando de provação somente, mas que ele já está introduzindo a questão da tentação aqui. Então, seria mais ou menos aqui a ideia da NVT. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações.
Então, trazendo aqui a ideia de Zóquimos e Pirasmon, já introduzindo a questão da tentação. Eu entendo que não é, tá? Que Tiago aqui não está falando de tentação ainda. Eu concordo aqui com as traduções da NVI, da 21 e dos comentaristas aqui, porque o Dan McCartney, inclusive, ele discorda, que aqui cita a questão da tentação. Então, eu entendo que Tiago aqui ainda está falando de provação, tá? Lembram-se que Deus, ele prova. Deus, ele prova os seus filhos. Deus, ele prova os cristãos. Deus provou homens como Abraão durante sua vida, enfim, José, nós vemos ali claramente Paulo, muitas vezes foi provado. Então, Deus, ele nos prova. E o versículo aqui, eu entendo que pirasmona ainda deve ser traduzido como provação. Então, a perseverança na provação, certo? Continuando, antes de adentrar essas questões de provações aqui, eu quero comentar essa palavrinha aqui, ó, Makarios. Makarios literalmente significa bem-aventurado. Vocês vão ver aqui que a NVI ela traz bem-aventurado e a A21 traz feliz. O Mu, ele argumenta que a tradução como feliz deve ser evitada. Por que o Mu está falando isso? Não é que seja errado traduzir como feliz, mas é porque é uma questão cultural. A nossa cultura, quando nós entendemos a palavra feliz, geralmente está muito envolvida com a questão de sentimentos mesmo. Feliz no sentido de estar alegre nas situações, estar muito contente, sorridente. E é muito fácil ser levado aqui a uma ideia errada, porque você pode ser bem-aventurado em meio às tristezas. Você pode ser bem-aventurado em meio a provações. Você pode ser bem-aventurado em meio a uma doença grave. Então, traduzir por feliz pode dar um entendimento equivocado por conta da nossa cultura. Ok? Então, o Mu, ele traz isso, né? É bom evitar-se alguns tipos de palavras, justamente para não causar confusão. O Dan McCartney aqui, e o Mu também ele vai falar sobre isso, que então a ideia de trazer a palavra Makarios aqui é um sentido mais transcendente. Eu vou explicar melhor isso aqui com o léxico BDAG. Se vocês notarem, a palavra ela tem alguns significados. Aqui a ideia que o léxico traz é mais voltada a uma questão terrena. O léxico, gente, ele traz muitos conceitos da tradição também, no sentido da cultura. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui como Aristóteles usava a palavra Makarios. Então, há muitos significados. Só que é interessante que muitas vezes os autores bíblicos, eles trazem um significado totalmente diferente do que era usado na cultura. Nós temos muito isso em Paulo, quando a gente faz estudos de palavras, que Paulo muitas vezes pega uma palavra e ele usa como algo bem específico dele. Só que Makarios, a ideia aqui, a segunda ideia, é que traz um estado de ser, especialmente aí, algo no sentido favorecido, abençoado, afortunado, feliz, privilegiado. Só que o sentido aqui é mais transcendente, é uma perspectiva transcendente. E o próprio léxico aqui, ele fala que é o sentido mais usual, né? The more usual sense. Então, qual é a ideia aqui de Tiago, né? E o próprio léxico, ele traz essa ideia aqui de James, né? 1, versículo 12. Então, é o texto que a gente está estudando e é o significado que tem aqui. Makarios, então, ele assume uma ideia transcendente aqui. Por que eu estou frisando isso? Porque agora, quando a gente vem aqui para a ideia de McCartney, ele vai enfatizar um sentido escatológico. Por que então? É como aqui, ó. O Mu ele explica que o propósito global de Tiago nesse versículo é encorajar os cristãos a aguentarem as provações com fidelidade para que possam receber a recompensa prometida por Deus. Então, a ideia aqui de Makarios, bem-aventurado, é por isso que a ideia de feliz às vezes pode ser entendida errado, porque o pensamento de Tiago aqui é mais no sentido transcendente, de que nós somos bem-aventurados. E essa bem-aventurança, ela está focando no sentido escatológico, das últimas coisas. Por isso, o McCartney ele frisa muito isso. E ele compara, né, com as bem-aventuranças de Jesus. E apesar de nós vivermos nessa terra e já termos uma bem-aventurança, né, já começarmos a viver essa bem-aventurança, assim como a ideia de perfeito, lá que Tiago trabalha, a bem-aventurança aqui ela será completa escatologicamente. Então, quando as coisas finais se cumprirem. Então, é sempre aquele sentido do já começou,
mas ainda não está completo. Então, Macários aqui dá essa ideia. Então, Tiago ele começa dizendo que bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação. Certo? Bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação com sentido escatológico. Olha, olhem para o futuro, porque vocês são bem-aventurados. Olhem para quando vocês estiverem definitivamente com Cristo. Para todo sempre. Vocês são bem-aventurados por isso. Então, é essa a ideia. E essa bem-aventurança, Tiago ele faz uma ligação muito interessante, né, sobre depois que o homem passa por essas provações, porque, né, a NVI ela traz aqui, depois de aprovado, né, traduzindo aqui a palavra dogmos, receberá a coroa da vida. Que interessante. Ton Stephanon tis zois. Isso aqui, gente, é um genitivo que a gente chama de epesegético. Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês entenderem. É o seguinte. Lembram-se que eu falei que o grego ele tem casos. Então, dependendo aí, existem um sistema de 5 casos e de 8 casos. A maioria dos gramáticos adota um sistema de 5 casos, ou seja, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Cada caso, eles apresentam uma terminação diferente e uma ideia diferente. Então, os casos são usados para os substantivos, para os adjetivos, e essa é a maior ideia deles. Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, na frase, um substantivo que ele vai ter a ideia de um objeto direto, por exemplo. Pode expressar uma ideia uma ideia instrumental, por exemplo. Uma ideia de local, uma ideia de posse. E, né, dentre esses 5 casos, nós temos então o genitivo. O genitivo, dentre esses 5 casos, como argumenta aqui o Daniel Wallace, ele é o mais elástico do que qualquer um. Mais elástico significa que ele tem mais possibilidade de significados em uma frase. Por exemplo, dentro do genitivo, nós temos o genitivo adjetival e o genitivo ablativo. Isso adotando o sistema de 5 casos. Isso não impede a ideia de trabalharmos aí com as questões ablativas. É porque a tradução é muito parecida, mas as ideias mudam. E dentro desse genitivo adjetival, por exemplo, nós temos genitivo de relacionamento, genitivo descritivo. Aqui eu trouxe um exemplo de genitivo possessivo, são vários. Quem vai estudar grego futuramente, eu vou deixar eu deixei na aula passada algumas gramáticas, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo algumas gramáticas para começar. Então, por exemplo, o que é um genitivo possessivo? Hebreus 11:25 diz: Tolao tu theu. Aqui é o povo de Deus. Geralmente o genitivo se traduz, né, com a preposição de. Só que o que significa o povo de Deus? Quando se usa um genitivo possessivo, a ideia é de que o povo aqui pertence a Deus. Certo? Então essa é a ideia do genitivo possessivo. Posse, pertencer. Então essa é a ideia. Aqui, a questão da coroa da vida é um genitivo apositivo, ou genitivo epesegético, ou genitivo de definição. Os três é a mesma coisa. O que acontece? O que é um genitivo epesegético? Geralmente um epesegético, toda vez que você vê essa palavra, ela está explicando, enfatizando uma palavra anterior. Por exemplo, se eu dissesse assim: o menino chutou a bola para a lua. Isto é, para longe do gol. Percebam, eu usei uma ideia metafórica antes, uma ideia que abrange muitos sentidos. Só que depois eu expliquei o que significava chutar a bola para a lua. Significa chutar para longe do gol. O epesegético, né, a questão epesegética, então ela vai ter essa função de delimitar. Ela não é como o Daniel Wallace explica, uma equação exata. Porque a palavra que se usa antes geralmente é uma palavra mais ambígua, metafórica. E depois ela vem estreitando o significado dessa palavra. Então, vamos lá para o exemplo do próprio Tiago. Quando ele diz Ton Stephanon tis zois, ele está querendo dizer que a coroa, o que significa essa coroa? Significa a vida eterna. Ou seja, a coroa, isto é, a vida. A coroa, ou seja, a vida. Então, geralmente você usa essas palavras, né? A coroa que é a vida. Então, essas questões, gente, eu só estou já adiantando para vocês que elas existem na Bíblia por inteira.
Há muitas discussões, por exemplo, quando você chega em Gálatas lá, se a fé está se direcionando à fé, a nossa fé em Cristo, ou se a fé ali é a fidelidade de Cristo. Os genitivos, eles são complexos e eles demandam que nós estudemos ali de uma maneira mais árdua para entender o contexto. Então aqui é muito claro, os três exegetas eles concordam com isso, que Tiago ele está dizendo que depois dessa aprovação nós receberemos uma coroa. Coroa que está muito ligada às competições atléticas naquela época, mas Tiago explica que essa coroa não se trata de uma coroa perecível, mas uma coroa que é a vida eterna. Então Tiago ele está dizendo para os irmãos que essas provações terão um fim. Ele não fala quando será o fim, ele só diz que essas provações elas vêm e provavelmente essas provações elas podem se arrastar por anos nas nossas vidas, mas Tiago ele diz que um dia ela terá o fim e nós, quando passarmos por ela e sermos aprovados nela, nós receberemos a coroa que é a vida. Um versículo que aparece essa ideia também é lá em Apocalipse 2, versículo 10. A ideia é, né? Seja fiel até a morte e eu darei a coroa, a você a coroa da vida. Olha que interessante aqui, e a mesma ideia de uma fé, novamente, que se manifesta em evidência. Ou seja, Tiago aqui está falando que existe uma recompensa para os cristãos. Isso é um assunto muito delicado para nós, porque a gente tende a fugir, né, dessa ideia de recompensa. Só que essa é uma ideia bíblica. Existe uma recompensa para aqueles que passarem pelas provações e para aqueles que forem aprovados. Só que nós temos que entender essa questão nem por um lado muito extremo e nem por o outro lado do extremo. E eu quero explicar isso aqui, já fazendo um link com as coisas que Paulo fala, porque a gente tem um medo, né? E muitos homens na história interpretaram o que Tiago fala de maneira equivocada, dizendo inclusive que o que Tiago fala é o oposto ao que Paulo fala. Eu vou demonstrar aqui, gente, para que fique muito claro que Tiago ele fala as mesmas coisas que Paulo fala. Não tem nenhuma diferença. As palavras ali que são usadas são diferentes, o contexto é diferente, mas no fim eles estão dizendo a mesma coisa. Que existe sim uma fé verdadeira. Essa fé ela se mostra de uma maneira evidente. Por exemplo, essa ideia de recompensa, né? E o Mu ele traz aqui, se vocês quiserem pausar e ler, né, o Mu ele deixa claro aqui que essa questão da obediência e a fidelidade é encontrada ao longo das Escrituras. Vamos lá em Paulo, lá em Romanos 1,5, olha o que ele diz. Por meio dele, né, por meio de Jesus Cristo, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé. Ou seja, is hipakoin pistevos, mais um genitivo aqui, por causa do seu nome. Percebam que Paulo está trazendo uma questão aqui de obediência que está ligada à fé. Uma fé que mostra-se em evidência. Uma fé que se mostra gerando frutos. Schweiner, um comentarista, Thomas Schweiner, ele vai escrever sobre isso, né, lá no comentário dele de Romanos, eu vou deixar o comentário na descrição, que a fé e a obediência não devem ser separadas como se os cristãos pudessem ter a primeira sem a última. E isso aqui é importante a gente entender de uma maneira profunda, porque Jesus ele fala que nós seremos reconhecidos pelos frutos. Mais uma vez, evidências. Há evidências na vida de um salvo. Porque a partir do momento que nós estamos ligados ao corpo, e ligados ao corpo significa que Jesus é o cabeça, ele sustenta todo o corpo. É impossível não manifestar frutos, é impossível não manifestar mudanças, porque quem age agora é o Espírito, tirando o pecado, nos dando forças para lutarmos contra aquilo que antes nos dominava. O Douglas Moo, ele vai argumentar sobre esse texto também de Romanos, que essa obediência, é claro, não é o que salva. Esse é o outro extremo, porque algumas pessoas vão pegar essa obediência e vão falar assim, não, então é necessário a obediência para que eu seja salvo. E aí já distorce o que esse texto está falando. Nós somos salvos exclusivamente pela fé. E esse é um lema, e esse é o contexto que a Bíblia traz. Esses são os textos de Paulo, esses são os textos de Tiago, os textos de Jesus. Nós somos salvos pela fé. Fé somente em Cristo Jesus. Só que essa fé, gente, ela anda ao lado da obediência, ela gera obediência. Uma fé genuína gera obediência, e o Mu, ele fala sobre isso. Né? Olha para você ver, Douglas Moo entende que Paulo chamava a uma obediência que nunca poderia ser separada da fé, a mesma coisa que Schweiner falou aqui. Pois podemos obedecer a Jesus como Senhor apenas quando nos entregamos a Ele em fé. Então a fé significa que agora eu sou capaz de obedecer a Cristo. É por isso que há evidências concretas na vida de um crente. E outra questão, por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, olha o que diz. Tiun erumen, ou seja, Paulo ele faz uma pergunta. Que diremos? Epimenomen ti hamartia? Continuaremos no pecado? Rina riharis pleonasse? Para que a graça aumente? Olha o que Paulo responde.
migênito. Ou seja, migênito é uma expressão muito forte para dizer uma coisa negativa. Não, de modo nenhum. Por que Paulo diz que nós não viveremos no pecado, depois dele ter explicado a graça, né? Lá no capítulo 5 ele explica que nós não estamos no domínio de Adão, mas nós estamos no domínio agora de Cristo, e nós vivemos pela graça, nós somos salvos por essa graça, mas essa graça não nos dá o direito de viver pecando, ou seja, de que o pecado ele fique mais evidente em nós. Paulo é contrário a isso. E por que Paulo é contrário? Porque Paulo sabe que a graça genuína nos modifica, nos transforma, traz evidências concretas de que eu sou um salvo, de que eu agora estou ligado a Cristo, como ele bem vai trabalhar no capítulo 6 sobre a união com Cristo. Então, essa ideia em Paulo, ela também é evidente, na qual Paulo ele traz para o seu argumento de uma fé e de uma graça que atinge todo o cristão e que modifica a sua vida. Tiago, ele também tem essa ideia de uma fé prática, de uma fé que é viva. E é por isso que ele traz aqui essa questão de receber a coroa da vida, e nós devemos olhar para isso não pensando, eu vou amar a Cristo porque eu vou receber a recompensa. Muito pelo contrário, nós nunca conseguiríamos fazer isso por causa de uma recompensa. Mas nós olhamos para Cristo, entendendo que nós seremos recompensados não pelos nossos próprios méritos, mas nos esforçando com a força de Cristo que opera poderosamente em nós. Então, Tiago ele chama os irmãos que estavam passando por provações olharem para esse sentido escatológico, porque foi o Senhor que prometeu aos que o amam, aos que ele salvou, aos que ele delegou salvação, que nós um dia receberemos essa coroa, que é a vida eterna. A vida eterna ao lado de Cristo. E essa é a nossa recompensa. Recompensa por passar dessas provações, olhando para Cristo e desejando a Cristo eternamente. Então, essa é a ideia aqui. Vocês podem ver também que o Dan McCartney que ele traz esse sentido escatológico, né? O Dan McCartney ele cita muito essa questão escatológica, isso é muito interessante. Ele enfatiza a questão escatológica. Todos eles vão traduzir como genitivo ou epesegético, né? Genitivo ou positivo, eu expliquei que é a mesma coisa genitivo e epesegético. Então, a ideia geral do versículo 12 é essa. Eu achei que a gente conseguiria entrar o versículo 13 aí, mas o vídeo já ficou longo, então eu vou encerrar por aqui. E nos próximos vídeos eu vou tentar trabalhar o versículo 13, 14 e 15. E aí nós vamos dar o foco agora de provação para tentação. Eu espero que vocês estejam aprendendo e continuem lendo a carta de Tiago várias vezes para que vocês entendam aqui, porque, como eu disse nos vídeos anteriores, é muito conteúdo. Então, é isso. Que Deus os abençoe.